Olá, meu irmão, olá, minha irmã, muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Que nesta manhã de segunda-feira podemos estar firme na promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, podemos estar firme naquilo que Deus tem para nós, e eu tenho a certeza que hoje Deus vai falar conosco. Porque todos os dias eles já falam, né? Nós temos que agradecer Ele todos os dias pelo nascer do sol, pelo amanhecer, pelo pão de cada dia, pela saúde, seja na tribulação, seja na alegria, seja na dor, Ele sempre vai estar presente. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Deus esteja em todos os nossos corações, né? É com motivo de alegria, eu, o pastor Julien, venho lhe pedir que você se inscreva em nosso canal, que você acione o sininho e que Deus possa operar grandiosamente em nossas vidas. Eu peço sua ajuda, se você pode nos ajudar e sentir no teu coração, inscreva-se, acione o sininho, amém? Irmãos, vou tentar ser rápido, porque é festa de Natal, nós estamos nos preparando, nascimento de Jesus, mas hoje Deus me trouxe algo do coração. Hoje Deus vai falar conosco. Eu vou pedir para você abrir o vosso coração para você entender a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que o meu povo padece por falta de conhecimento. Muitas das vezes, meu irmão, nós pecamos, nós erramos, nós deixamos de fazer algo por não conhecer as Escrituras. Ora, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir outra coisa, não é ouvir amigo, não é ouvir amiga, não é ouvir uma pessoa estranha que não vai conseguir dar nossos conselhos. O meu povo padece por falta de conhecimento. Nós temos que conhecer a Cristo. Nós temos que ter certeza que Ele está no nosso caminho. E nesta manhã de segunda-feira, nós vamos falar que muitas das vezes, por não conhecermos, nós retrocedemos, deixamos o caminho de Jesus e vamos fazer o que nós fazia no passado. Nós vamos falar de um homem chamado Pedro, apóstolo Pedro, que ele andava com Jesus, ele via os milagres de Jesus, ele sabia o que Jesus tinha para nós, para eles na época, e mesmo assim ele retrocedeu e foi fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus. Muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que antes nós fazíamos. Nós queremos voltar para trás. Nós queremos andar para trás. E nós não vamos conseguir caminhar, nós não vamos conseguir colher aquilo que Deus tem preparado para nós. Você é conhecido desde o ventre da tua mãe. Deus já te conhece, meu irmão. Não olhe para trás. Não olhe as dificuldades. Não venha querer fazer o que você fazia no passado. A alegria do passado é instantâneo. Você se alegra agora, mas daqui 5 minutos você está triste. Pedro, ele olhou para trás. Pedro quis voltar a fazer aquilo que Deus não se agradava. Ele tinha um chamado, você tem um chamado, você tem algo de importante para Deus e Deus não quer que você retroceda. Não queira voltar para o caminho dos ímpios, não queira fazer aquilo que não vai agradar a Deus. Pedro tinha um chamado, Pedro tinha algo importante que Deus tinha olhado para ele, falou: deixa o barco e segue-me. Deus, quando te chamou, Deus, quando te conhecia, Deus sabia o que você ia ser, Deus sabia o que você necessitava, Ele quer que você acompanhe a Ele todos os momentos da tua vida. Pedro já tinha visto paralítico andar, Pedro já tinha visto a multiplicação de pães e peixes, Pedro já tinha visto cura de cego, coxo andando. Ele presenciou os 3 anos de ministério de Jesus. Você está há quanto tempo no ministério? Há quanto tempo você está andando com Deus e está querendo retroceder agora? Por que retroceder? Qual é o motivo? Que culpa que tem Deus dos nossos erros? E queremos cometer mais um erro ainda, que é retroceder. Vou sair da igreja, vou deixar minha mulher, vou deixar meu esposo,
Eu não vou lutar mais para os meus filhos, para os meus filhos, para minha família. O que está fazendo você retroceder? O que você está olhando e está querendo? O que está te incomodando para você retroceder? Não retroceda, irmão. Não vamos dar um passo para trás. A gente não vai conseguir nada. Eu vou provar na Bíblia. Eu vou mostrar para você que Pedro, a hora que ele retrocedeu, ele não conseguiu fazer aquilo que ele era que fazia de melhor. Ele era pescador. Ele conhecia aquele mar com a palma da mão. Ele era um grande pescador. Ele e o irmão dele eram grandes pescadores. Ele tentou retroceder, tentou voltar para trás. Quando Jesus morreu, ele voltou para trás pescar. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos como devemos agir, e nós retrocedemos, nós vamos quebrar a cara. Nós vamos quebrar. Não vai dar certo, irmão. Não retroceda, não volta a fazer o que você fazia. É difícil? Claro que é difícil. Não é fácil o nosso caminho. Mas nós temos que ter a convicção do que Deus está conosco, nós temos que ter a convicção do que Jesus está conosco, Ele vai abrir a janela dos céus e vai derramar uma bênção sem medida, mas nós não devemos mais olhar para trás, não olhe para trás, não deixe o inimigo tentar fechar os teus olhos espiritual. Lá em João capítulo 21, versículo 4, está escrito assim, ó: e sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram o que era ele. Os discípulos, Pedro e João, voltou a pescar. Eles ficaram tão cegos, que nem reconheceram Jesus. Eles não estão sabendo que nem estava fazendo, que nem reconheceram. Você nem reconhece mais o poder de Deus na tua vida. Reclama, murmura, xinga, está fazendo tudo que você fazia antes de conhecer Jesus. Palavrão sai da tua boca toda hora, briga dentro de casa. Quando você conheceu Jesus, melhorou tanta coisa, melhorou tanto a tua vida. Os anos foram se passando, e você quer voltar atrás. Você não está mais reconhecendo Jesus como teu único Salvador. Você não está reconhecendo Jesus como o que te pode livrar das tentações, que pode te ajudar. O diabo fala, eu vim para matar, roubar e destruir, mas Jesus fala, eu vim para que tenha vidas e vida com abundância. O porquê retroceder? Fala para mim. Por que olhar para trás igual o povo de Israel olhou quando estava no deserto, querendo voltar a comer cebola e pepino? Não volta, meu irmão, olhar para trás, olha para frente. Você conhece Jesus, você sabe o que Jesus é poderoso. Nós esquecemos dos milagres que Jesus já fez por nós. Quantos milagres Deus já fez por você? Para pensar. Se eu for contar os milagres que Deus já fez na minha vida, irmão, nunca tem que olhar para trás e retroceder. Os discípulos aqui, ó, e sendo de manhã, Jesus se apresentou na praia, ele ressuscitou e foi se apresentar na praia, onde os discípulos estavam, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Sabe por que você não está reconhecendo Jesus? Porque você está dando ouvido para pessoas erradas. Sabe por que você não reconhece Jesus? Porque você está indo na onda das pessoas. Sabe por que você não reconhece Jesus? Nós não reconhecemos que muitas das vezes nós fazemos o que os amigos querem, mas não fazemos aquilo que Deus quer. O que Deus tinha para os discípulos? Uma missão. Quando ele passou pela primeira vez, falou, deixa a rede aí, vai agora para mim, porque vocês vão ser pescadores de homens. Você tem uma família, você tem filho, você tem uma esposa, você tem um marido, você tem pai, mãe, você está batalhando, mas só que você não está conseguindo. Deus, você olha e fala, Deus não está agindo na minha vida e está querendo retroceder, teus olhos estão sendo fechados. Reconheça hoje que Jesus é o Todo-Poderoso. Reconheça hoje que Deus pode fazer um milagre na tua vida. Para de criticar, para de jogar a culpa em Cristo. Pedro, João, Tiago, Mateus, Lucas, todos viram milagres, irmãos. Você já viu tanto milagre na tua vida? Não volte para trás. Jesus foi morto. Pedro e os discípulos voltaram a pescar. Pedro, João, o irmão de Pedro, Tiago, eles voltaram a pescar. E eles estavam lá em alto mar tentando pegar alguma coisa. E Jesus lhe apareceu e eles não reconheceram. Jesus está lhe aparecendo hoje. Deus está falando contigo, reconheça que eu sou o Deus da tua vida. Eu posso fazer um milagre na tua vida. Reconheça que Ele é soberano, reconheça que a força sua é pequeniníssima. Você é um pecador, eu sou um pecador, nós somos pecadores. Reconheça que Jesus pode transformar a tua vida. Enquanto você não o reconhecer, você só vai andar para trás e não vai conseguir nada. Eu vou te mostrar que eles não conseguiram nada a noite toda, porque no versículo 8 está escrito assim, ó: disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tem alguma coisa de comer? E eles responderam, não.
Por que não? Porque ele estava em desobediência a Jesus. Jesus não falou para ele voltar a pescar. Eles não estavam reconhecendo mais Jesus, eles não estavam pescando nada, nada, nada. Há quanto tempo você está batalhando com a tua própria força e você não consegue fazer nada? Você não consegue salvação da tua família, teu filho está sendo desobediente, está tendo briga familiar, teus pais também não acreditam mais em você. Porque você não reconhece Jesus, e quando Jesus entrar no teu coração, a tua luz vai brilhar, e aqueles que estão ao teu lado vai reconhecer que você é filho de Deus. Aí Jesus perguntou: tem algumas coisas de comer? Deus está perguntando para você hoje: tem alguma coisa de comer? A tua casa está salva? Está faltando alguma coisa aí? Aí Pedro falou: não tivemos nada. O discípulo: não temos nada para comer. E ele lhe disse: lança a rede para o lado direito do barco e achareis. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus olhou para ele e falou: lança a rede para o lado direito do barco. Enquanto eles não reconheceram Jesus, eles não pegaram nada. Enquanto você não reconhecer Jesus, a tua vida não vai mudar. Se você não reconhecer Jesus, você não vai para o céu. Deus tem preparado algo muito gostoso para nós. Espiritualmente falando, agora é morar na glória. Jesus está para voltar. Deus está batendo na porta. Reconhece ele, que ele vai direcionar. Ele direcionou os discípulos para onde eles deviam jogar a rede. Talvez você está jogando a rede errada. O que é a rede? Você está direcionando para um lugar e Deus quer que você vá para o outro. Você está tentando um emprego naquela empresa e Deus quer te dar um melhor. E você está batendo na mesma tecla: eu quero lá, e não está conseguindo, está passando necessidade. Reconheça Jesus, deixa ele direcionar. Ele direcionou os discípulos. Aí ele fala: lançaram, pois, e já não podia tirar pela multidão de peixes. Então aqueles discípulos, a quem Jesus amava, disse-lhe a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Eles estavam nu. Você está nu, irmão. O pecado está deixando você nu. O pecado deixa nós nu. Aí ele chamou aqui o pessoal. Quando ele deu ouvido a Jesus, quando ele reconheceu que era Jesus verdadeiro, ele colocou a sua túnica, pulou na água e foi ao encontro de Jesus. E logo desceram para a terra e viram ali a brasa, um peixe posto em cima e pão. Jesus estava preparando um manjar para eles. Enquanto eles não reconheceram, eles não pegaram nada. A hora que eles reconheceram que é Jesus e obedeceram a direção que Deus mandou ele ir, aí eles pegaram multidões de peixe. Enquanto você não reconhecer que Jesus é o teu único Salvador, quando você não reconhecer que Jesus é o que pode abrir as portas, as janelas do céu, e quando você não reconhecer que Jesus é o Jeová Rafa, o Deus que cura, Jeová Jiré, o Deus que proverá, você não vai conseguir nada. Eu não vou conseguir nada. Nós não iremos conseguir nada. Ou nós obedecemos a palavra de Deus, ou nós vamos passar necessidade, nós vamos passar lutas, mas sem a presença de Deus. Deus está direcionando a tua vida neste momento. Deixa Deus mostrar o caminho que você deve andar. Cubra seu pecado, pede perdão a Deus, que logo que você voltar para ele reconhecer que ele é aqui, ó, que coisa ali. E logo desceram para a terra. Viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazer os peixes aqui agora, que apanhaste. Tem cesto cheio para vocês. Tem multidão de peixe. A Bíblia fala multidões de peixe. Ele só quer uma coisa de você: seja fiel à minha palavra. Ouça o que eu estou falando, não eu, pastor Julinho, Jesus. A hora que ele ouviu a voz de Jesus, obedeceu a direção que devia tomar, eles conseguiram alguma coisa. Enquanto nós não colocarmos no nosso coração que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por ele. Se nós não cremos que Jesus é o único Salvador, nós vamos sempre andar para trás. Pedro quis voltar para trás. Pedro quis voltar de novo a fazer o que fazia. Não volte a fazer o que você fazia antigamente. Você vai pagar caro. E eles não pegaram nada. Ele perguntou: filho, tendes alguma coisa para comer? Ele falou: não. Por que ele não tinha? Porque ele voltou a fazer o que não era que Jesus queria que fizesse. Deus está falando nesta manhã para vocês de segunda-feira. Isso que você está fazendo não está agradando a Deus. Por isso que tua vida está assim. Te coloca no caminho de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra do Senhor. Se conserta nesta manhã de segunda-feira, Deus está nos usando. Para que Deus possa direcionar você. Ele direcionou Pedro, joga a rede do lado direito do barco. Deus está falando: anda em linha reta. Vai para onde Deus está mandando, que Ele vai abrir um caminho que você nem imagina.
Ele fala, mas Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada. Ele falou, joga. Pode estar passando muito tempo nessa luta, mas hoje Deus está falando, se você obedecer a minha palavra, os meus mandamentos, eu serei contigo. Mas obedeça. Não volte a fazer prostituição, adultério, mentira, lascívia, impureza, inveja, ira, palavrões na boca. Você tinha parado de xingar e voltou a xingar por quê? Você tinha parado de brigar com a tua esposa, com o teu esposo, você está brigando por quê? Você não sabe o que eu estou passando. Não sei, irmão. Mas Deus sabe o que você está passando. Por isso que ele está mandando. Faça o que eu mando, igual Pedro obedeceu o que ele mandou. Joga do lado direito. Endireita as tuas veredas, que Deus vai te abençoar. E eu tenho a certeza que você vai pegar multidões de peixe. Peixe é vida, peixe é fartura. Você vai ter fartura na tua casa. Você e tua casa vai presenciar o que Deus vai fazer na vida de vocês. Mas Ele só quer que vocês obedeçam o que Ele está. E sai de praticar o que vocês praticavam. Pedro voltou a pescar. Levou uma branca de Jesus. E ele obedeceu a Jesus. Amém? Vamos praticar o que Deus quer então? Vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a Deus. Fechamos nossos olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, que nós venhamos, Senhor, agora, nesta manhã de segunda-feira, Senhor, ser obediente à Tua palavra. Meu Deus, que nós viemos largar, Senhor, do pecado, que nós não viemos, Senhor, fazer o que nós fazíamos antigamente, Pai, quando a gente era do mundo. Pedro, aquele olhou para trás, Senhor, Pedro voltou a fazer o que ele fazia, que era ser pescador. Mas Jesus não queria ali, Jesus precisava dele, Jesus queria usar ele, Jesus quer usar muita gente nesta manhã de segunda-feira. Jesus quer que ele endireite seus caminhos para que ele possa fazer um milagre na vida de alguém nesta manhã. E que nós viemos ser obedientes, Pai. Que nós viemos, Senhor, fazer a Tua vontade. Ali naquele barco, Pai, Pedro, ele ouviu a voz de Jesus, falou, vocês têm alguma coisa para comer? Ele falou, não. Pai, tem muitas pessoas passando dificuldade nesta manhã. Tem muitas pessoas, Senhor, querendo um milagre, mas não consegue porque ele voltou a fazer o que não agrada ao Senhor. Que ele largue essas atitudes, Pai. Que ele venha, Senhor, ser cheio do Teu Espírito. Ó Espírito Santo, eu creio na Tua palavra, Pai. Pai, que a hora que ele endireitar, a hora que ele crê que o Senhor é o único Salvador Jesus Cristo, a hora que ele ouvir a Tua voz ou ela ouvir a Tua voz e fazer o que o Senhor está mandando fazer, grande multidão de peixe eles vão pescar. A casa dele vai ser salva, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A família dele vai se curvar diante de ti, Senhor, e vai ver que quando nós cumprimos a tua vontade, o Senhor é conosco. O Senhor mostra o caminho que nós devemos andar. O Senhor nos livra de todo mal. Pai, se a gente está no teu caminho, o Senhor livra nós do usurpador, sequestrador, de uma bala perdida. O Senhor nos livra, Senhor, o Senhor muda nossas direções para não sermos atingidos, Pai. É isso que eu peço, Senhor, nesta manhã de segunda. Que o Senhor venha fazer um milagre na vida de cada um nesta manhã, Pai. Eu creio no Teu poder e na Tua palavra. Pai, envia Teus anjos agora. Eles estão se arrependendo do que eles estavam querendo fazer no passado de novo, Pai. Mas que eles venham ouvir a Tua voz, endireitar os caminhos, e eu tenho a certeza que multidões de peixe já caiu no barco deles outra vez. Pai, abençoa esta segunda-feira, que o Senhor possa multiplicar a vida deles. Que esta casa seja abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe todos. Nós estaremos na quarta-feira de novo, quinta-feira é Natal. Até lá nós vamos nos falar de novo. Não se esqueça, inscreva em nosso canal. E tenha uma excelente segunda-feira e um beijo em vossos corações e que a paz de Cristo esteja com vocês. Amém.